Subscreva-se, por favor, para nos ajudar a crescer. Alora viva, boa noite, muito obrigado por se inscreverem no meu canal do YouTube. Hoje vamos falar sobre a justificativa para a escolha do tema. Então veremos o que é justificativa, né? E veremos também um exemplo na prática, como você pode concluir a justificativa e como começar. A seguir coloquei um exemplo, né? E você poderão ver como fizemos para justificar estes exemplos no trabalho, né? Monografia ou dissertação. Então vamos a isso. Muito obrigado. Então, a justificativa, né, é a parte do trabalho, quer seja monografia como dissertação, onde você poderá fundamentar as motivações que o levaram a realizar aquele trabalho. Então, esta parte deve ser feita por si, por você, ou seja, esta parte e outras partes da monografia ou dissertação. Você precisa explicar aqui quais são as razões, né? O que te motiva. Então, a justificativa requer alguns padrões específicos que esclareçam os motivos para a realização da pesquisa. Então, encara a justificativa como a maneira pela qual se convence o leitor de que o trabalho possui importância e deve ser realizado. Então, não há um espaço para muitas palavras, mas em alguns parágrafos você poderá explicar por que é importante que o leitor leia o seu trabalho, assim como no resumo. Então, como construir a justificativa? O primeiro aspecto a levar em conta, né, é que esta parte do trabalho serve para elevar a importância do assunto a ser pesquisado. Então, não tens espaço aqui para provar a hipótese levantada. Evite incluir citações de outros autores na justificativa. Aqui as ideias devem ser somente suas. Pelo menos é aconselhável que assim seja. Ok, mas isso depende do critério de cada autor. Também depende do critério do orientador. Isso não é taxativo. É só uma sugestão. Então, é preferível que se destaque apenas a importância do trabalho aqui. Como exemplo, reunimos alguma série de perguntas que vão com certeza ajudá-lo na criação da justificativa. É claro, podem haver outras perguntas, mas estas são essenciais. A tua justificativa deve responder quais são os benefícios que a pesquisa acrescenta no ponto de vista acadêmico, social, individual do estudante. Então, isto é claro. Se lerem vários trabalhos, eu tenho me beneficiado muito de trabalhos de muitos orientadores em Angola e notei que existe este ponto em comum. A segunda pergunta é: quais são os motivos de ordem teórica que fazem a pesquisa ser importante? A outra: quais são os motivos de ordem prática que fazem a pesquisa ser importante? E também você pode dizer da importância do trabalho no contexto nacional, né? no contexto provincial, né? ou no contexto municipal. Vai depender do seu tema. Se explica, né? Por que o seu tema é importante para aquela comunidade. Como irá beneficiar aquela comunidade. Se fizeres isso, você estará a construir uma boa justificativa. Então, vamos retomar um exemplo passado, né, da área de saúde. O tema é a prevalência da malária nas mulheres grávidas submetidas ao tratamento intermitente e preventivo com antipalúdicos em casos constatados na província do Uís.
Então, como ficaria a justificativa? Então, eu começo por argumentar assim. A malária ainda é causa principal da morte de centenas de mulheres grávidas e nados em Angola, mesmo com todos os programas de controle e erradicação realizados nos últimos anos pelo governo de Angola, através da eliminação de vetores, triagem de doadores em bancos de sangue e melhoria de habitação e de saneamento básico. Ok. Quer dizer, a malária continua a ser o principal fator de morte, principal causa de morte. Essa é a justificativa que eu coloquei. Dando continuidade, no caso da província do Uís, notem, no caso da província do Uís, duas situações são claramente distinguidas no estudo da malária. Áreas de alta prevalência, como em zonas suburbanas, e área de baixa prevalência, como nas áreas rurais. Então, como podem ver, né, áreas de alta prevalência em zonas suburbanas e áreas de baixa prevalência nas áreas rurais. Ok. Então, está ali. Agora, quais são os fundamentos que levaram a optar pelo tema? Ok. Dando continuidade, a distribuição de água potável neste período de água Covid em população carenciada está a ser muito benéfica. Ok. Esse já é para um outro tema. Que ela dei uma pequena justificativa para o tema passado, mas já estamos no outro tema. A proteção contra a Covid-19 continua sendo feita em Angola. Mesmo assim, precisa-se de novos estudos para provar como se propaga o vírus. Vai ser benéfico para a sociedade perceberem, a partir deste estudo, que perceberam que está errado, perceberem a partir deste estudo. Então, como podem ver. Então, depois de alguns argumentos, né, você pode continuar. Pelas razões supracitadas ou pelas razões citadas, julga-se importante analisar o tema escolhido. E os resultados a serem alcançados podem servir de suporte para o estudo de futuros estudos, né, sobre a mesma variável no caso. Então, podes ainda continuar. 3 foram os fundamentos que levaram a optar pelo tema. A necessidade de realizar a monografia ou dissertação para a conclusão do ciclo, né, mestrando, licenciatura. Segundo, este tema adota particular importância na conjuntura social angolana e, por fim, por necessidade pessoal. Então está ali, né? Podes ver este vídeo e pausar a fim de construires uma boa justificativa do estudo para o seu trabalho. Muito obrigado. Falou disso o professor Abreu Congo.